Vamos lá, Paulinha, vamos falar de Hollywood, mais precisamente do todo-poderoso, né? O ex-produtor, todo-poderoso de Hollywood, o Harvey Weinstein. Ele foi condenado por abuso sexual e estupro. Vamos para os detalhes, a gente já falou algumas vezes aqui no Morning Show do modus operandi desse cara que era poderoso mesmo e muitas atrizes em começo de carreira acabaram sucumbindo a esse poder dele lá, né? Ele se livrou da prisão perpétua, mas qual foi a pena? Já tem esse... Então, a gente não sabe exatamente, mas pode chegar a 25 anos. A gente vai saber o tempo dessa pena em 11 de março. Enquanto isso, ele aguarda preso em Rikers Island. A gente está falando de acusações que aconteceram no estado de Nova York, porque o Einstein também tem outras denúncias lugares. Em Los Angeles, ali no estado da Califórnia. Então, ainda vão acontecer aí outros julgamentos, provavelmente. Sim. Então, a acusação era de 5 crimes, na verdade. Crime sexual de 1º grau, 2 acusações por estupro em 1º e 3º grau e 2 por agressão sexual predatória. Essa última, que seria agressão sexual predatória, seria a mais grave. E aí, caso ele fosse considerado culpado, a gente podia estar falando aqui de prisão perpétua. Mas ele foi inocentado de 3, e aí ele só foi culpabilizado por 2 situações: atacar sexualmente a ex-assistente de produção, a Mimi Haley, e também o estupro de Jessica Mam. Ele alega inocência nesses 2 casos, enfim, mas agora já podemos dizer que ele foi sim considerado culpado por um júri composto por 7 homens e 5 mulheres. Aí, o que é que a gente tem aí? Ele passou mal depois de ser condenado, foi atendido num hospital, mas ele vai ter que cumprir esse período até 11 de março preso, de alguma forma, Edgar. E a gente vai ter em breve o que aconteceu aí com essas outras denúncias, porque são muitas. Ele, por exemplo, também estava negociando um acordo com cerca de 30 mulheres. Então ele já estava em negociação, ele tinha acordado pagar 25 milhões de dólares para essas 30 mulheres que acusavam ele de má conduta sexual. Aí 4 delas desistiram desse acordo, então talvez possam entrar ali com a queixa contra ele. Então tem algumas coisas assim. Em Los Angeles tem ações que o acusam de estupro, assédio. Uma das mulheres que o denunciou é a modelo e atriz Lauren Marie Young, que foi uma das testemunhas em Nova York, né? A gente sabe que algumas outras mulheres também testemunharam, mulheres que tinha um crime prescrito, mas que estavam ali exatamente para caracterizar esse abuso em série, o predador, o predador sexual. Mas de acordo com o júri, não conseguiram fazer isso de uma forma material aceitável, e aí ele acabou não sendo considerado um predador, então vai cumprir uma pena de até 25 anos. Vamos esperar, a gente teve diversas reações das atrizes que participaram do Time's Up, do Me Too, a Rose McGowan, Ashley Judd, Mira Sorvino, Rosanna Arquette, todas fizeram posts nas redes sociais comemorando a justiça que elas entendem que começou a ser feita. A gente teve também post do jornalista Ronan Farrow, que fez aquela matéria para The New Yorker, e foi também uma matéria muito impactante, chocante, porque trazia detalhamentos do tipo de assédio que acontecia. E agora ainda temos aí mais páginas disso. A gente falou só dos casos denunciados em Nova York. Não soa para vocês uma espécie de confissão, essa tentativa de negociar com acusadores? Olha, te dou uma grana para dar um cala-boca, você não fala mais nisso, e em contrato você está impedida de levar adiante qualquer processo judicial contra a minha pessoa. Não fica parecendo uma espécie de confissão? Olha, eu fiz mesmo essas cagadas todas. Confissão é suborno, né? além do suborno. Suborno, né? E é uma manobra conhecida, jurídica. O Trump passou por isso. Com aquela... Fez isso, exato. Michael Jackson fez isso, o Trump fez isso. Michael Jackson também. Mas dá para ter uma ideia? Diz alguma coisa sobre a indústria do cinema, Hollywood, tudo isso que está acontecendo e vindo à tona? Claro que diz. No caso do Weinstein? Claro, a indústria cinematográfica é poder. Fama é poder, e poder é poder sexual, né? Já dizia o nosso querido Sigmund Freud que tudo é sexo, o resto é sublimação. A gente quer ter poder para quê? E para ficar com as mulheres maravilhosas, com os rapazes maravilhosos, para ter todo mundo a seus pés. E quando você tem um clima de impunidade, como havia à época que o Weinstein
praticou os seus crimes, seus abusos reais, e é importante que se diga que é interessante a descrição gráfica dos abusos, dos inúmeros abusos que o Weinstein fez e perpetrou, que ali sim é um abusador, ali sim é um estuprador. Ele forçou meninas a fazerem sexo oral com ele tocou de maneira indevida sistematicamente. E é interessante, né, como o poder transforma a pessoa não só num fauno, mas como numa criança adolescente que está experimentando a sexualidade pela primeira vez. Se você vê as transcrições de alguns diálogos que ele tem com suas vítimas, parece um menino implorando um toque, um olhar, um gesto. E ele era um homem extremamente poderoso, que poderia ter várias, e provavelmente teve várias mulheres a seus pés, provavelmente teve algumas que inclusive queriam ascender na fama, graças a ele, e ascenderam, mas isso não justifica os abusos que ele teve, ou seja, o excesso de poder e o excesso de confiança de que nada vai lhe acontecer, o excesso de impunidade, fez com que ele se transformasse num fauno insaciável que achava que todo mundo estava à mercê da sua mão. Esse caso, essa descrição gráfica, lança luzes exatamente sobre o que é um verdadeiro assédio e, sobretudo, lança trevas sobre o que não é. Isso não pode servir de válvula de escape para que pessoas sejam acusadas levianamente, e eu acho que tem que ter exatamente esse tipo de descrição gráfica das ações específicas do Weinstein, que faz com que ele seja reconhecidamente um predador e um verdadeiro abusador sexual.